Olá, estamos começando o quarto vídeo da série Paulo Freire na Escola da Vida para a TV UFPB. E nesse vídeo eu gostaria de focalizar um tema muito preocupante, um tema muito atual, que é a devastação da floresta amazônica, o problema ambiental número um, acho que do Brasil e um dos mais graves do planeta, com as consequências óbvias para os seus povos originais, para os indígenas, que sofrem todo tipo de mazela, de doenças, há invasões, e nós precisamos nos preocupar com isso. O mundo todo está de olho nesse ponto, mas particularmente a gente precisa pensar nele como um ponto de grande envergadura para o momento que a gente vive, não só aqui, mas como devastação ambiental do planeta Terra como um todo, com as consequências para os seres todos, né? Para os animais, para as plantas, para os seres humanos, que são absolutamente interdependentes em relação a essa problemática, né? E como sempre nessa programação, a gente traz um tema e tenta pensá-lo, não é, a partir de ideias do Paulo Freire, de ideias da sua pedagogia, no caso aqui, tanto das suas preocupações, como das preocupações de estudiosos, de pensadores inspirados no seu pensamento, não é? Focalizam essa problemática de maneira incisiva, de maneira até mais específica que o próprio Paulo Freire, né? Mas o Paulo Freire demonstra essa preocupação com o ambiente, com o meio ambiente como um todo e com essa interdependência em vários momentos da sua obra. Eu vou destacar aqui dois. Um deles é no livro Educação na Cidade, onde ele diz exatamente o seguinte, veja só: nunca pude entender a leitura e a escrita da palavra sem a leitura do mundo. E quando falo em mundo, não falo exclusivamente das árvores e dos animais, que também amo, das montanhas e dos rios. Não falo exclusivamente da natureza, de que sou parte, mas das estruturas sociais, da política, da cultura, da história, de cuja feitura também faço parte. Veja essa noção muito presente de interdependência que está nessa preocupação do Paulo Freire em relação a essa questão tão premente para a gente, não é? Em outra passagem, já no livro Pedagogia da Indignação, ele diz assim, com muita veemência: urge que assumamos o dever de lutar pelos princípios mais fundamentais, como o do respeito à vida dos seres humanos, à vida dos outros animais, à vida dos pássaros, dos rios, das florestas. Não creio na morosidade entre mulheres e homens, diz ele, entre os seres humanos, se não nos tornarmos capazes de amar o mundo. Veja essas duas declarações em livros já finais da sua escrita, né? Educação na Cidade é um livro dos anos 90, né? E Pedagogia da Indignação é um livro já póstumo do Paulo Freire, onde ele demonstra incisivamente, não é, essa preocupação que deve ser de todos, que deve ser do processo educacional como um todo, seja ele na escola, fora da escola, né, em todos os graus, né? Mais incisivamente ainda, o professor Márcio Gadotti nos destaca o que se chama de pedagogia da terra, né? Um paradigma emergente na educação do século XXI e que traz pontos fundamentais para a gente refletir, e eu vou fazer isso através de um texto que o professor Márcio Gadotti escreveu para um livro que eu organizei, que eu chamei Paulo Freire na História da Educação do Tempo Presente, e saiu em Portugal, não saiu no Brasil ainda, mas eu queria refletir um pouco através das passagens desse texto que o professor Márcio Gadotti nos brindou nesse livro.
não é? Especialmente num item que ele diz educar para uma vida sustentável e fala desse paradigma emergente que é o paradigma da Terra. Né? Alguns pontos que ele destaca como principais eu gostaria de trazer aqui para a gente pensar um pouco sobre isso. Veja só, primeiro ele diz o seguinte, o paradigma da pedagogia da Terra pode ser destacado através, por exemplo, de um ponto que ele diz, educar para pensar globalmente. Não adianta mais acumular informações, ele diz, que estão aí vazando por todos os poros, mas precisamos aprender a pensar e a pensar também nessa questão ambiental como questão premente fundamental. Um outro ponto ele diz educar os sentimentos, educar para se sentir e ter sentido, para cuidar e cuidar-se, para viver com sentido cada instante da nossa vida. Olhe nesse momento especial, que a gente está vivendo, de vírus, de pandemia, como essa é uma reflexão central. Não só para agora, mas para sempre, mas é uma reflexão central. Outra, ele diz, ensinar a identidade terrena como condição humana essencial. Nós precisamos entender que nós estamos compartilhando a nossa vida, com os seres humanos, com as plantas, com os animais, com todos, e somos todos navegantes de um mesmo barco chamado Terra, e precisamos pensar assim, precisamos pensar assim. Eu acho que inclusive essa pandemia deve ajudar a gente a refletir um pouco sobre isso, Ela nos impacta, impacta a todos, o mundo todo está vivendo isso, e é uma oportunidade para refletir esse compartilhamento da vida. Outro ponto fundamental que ele destaca é formar para a consciência planetária. Entendemos que somos todos interdependentes. Educar para a simplicidade e para a quietude. Eu acho que esse é um dos resumos principais desse paradigma da Terra, que eu acho que a educação como um todo deveria encampar como um ponto principal para o século XXI, e a partir da inspiração que o Paulo Freire traz e dos pensadores como o professor Moacir Gadotti tem nos brindado. Ele diz assim, nossas vidas precisam ser guiadas por novos valores, simplicidade, austeridade, quietude, paz, saber escutar, saber viver juntos, compartilhar, descobrir e fazer as coisas juntas. E eu acho que mais uma vez quero dizer que esse tempo atual nos faz refletir muito sobre isso. Claro que ele não imagina, ele diz que não dá para a gente falar em moderar hábitos de consumo para um país tão desigual, o Brasil, como tem tanta gente que nem consegue consumir o básico. Mas isso nos remete a uma outra questão, que é uma questão de justiça social, de diminuição, pelo menos, da desigualdade, como a gente tem enfatizado tanto nesse vídeo como em vídeos anteriores. Eu junto aqui um pensamento muito importante do Boaventura de Souza Santos, que diz que justiça social só combina com justiça cognitiva, e aí vem a questão educacional, só tem justiça social com justiça cognitiva, e a justiça cognitiva tem como grande vetor, como um vetor fundamental, o vetor educacional. Eu queria então nesse vídeo deixar essa mensagem especial inspirada no Paulo Freire, levada à frente por um dos seus principais pensadores, que é o professor Moacir Gadotti, com essa questão da pedagogia da Terra, essa preocupação justamente num momento decisivo em que o mundo todo e o Brasil em particular vê com grande assombro, com grande susto, esse avanço da devastação da região amazônica em todos os sentidos, tanto no sentido ambiental específico como dos seus povos originais,
os povos indígenas que lá fazem a sua vida já há tanto tempo. Isso é fundamental. Fica essa mensagem para esse vídeo e convido vocês para nos acompanhar no próximo vídeo, não é? E deixo aqui meus cumprimentos e um agradecimento por me acompanhar mais uma vez.